sempre. A gente volta a falar sobre Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente contestou no STF as penas propostas pela PGR, que podem chegar a 43 anos de prisão em caso de uma aplicação dos prazos máximos previstos em lei. Repórter André Anelli chegando com as últimas informações, e eu te pergunto qual a alegação da defesa nesse caso, André? São várias, viu, Tiago? O principal ponto da estratégia da defesa é derrubar os agravantes aplicados pela Procuradoria-Geral da República no crime de organização criminosa, que acrescentariam 9 anos à pena, sendo 4 pela suposta utilização de armas de fogo e 5 pelo envolvimento de funcionários públicos. Outro argumento é que o crime de golpe de Estado, que teria pena de até 12 anos, segundo a PGR, deveria ser absorvido pelo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ambos com condutas descritas como parte de um mesmo contexto. Somando as punições mais elevadas dos outros crimes, como dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, a pena final chegaria a 22 anos. A partir dessa etapa, a defesa apresenta 2 argumentos que podem servir para reduzir ainda mais a pena. Um deles é a desistência formal, uma vez que o suposto golpe não foi concretizado. E o segundo é o chamado concurso formal, uma possibilidade jurídica para punir apenas o mais grave de uma série de crimes que são cometidos em conjunto. Com todas essas mudanças, a pena a Bolsonaro poderia oscilar entre 7 e 14 anos, cerca de 1/4 do máximo atual de 43 anos. Tiago. E é bom lembrar que a data já foi marcada, o início do julgamento. Você volta daqui a pouquinho, André Anelli. Para você que chega agora ao Jornal Jovem Pan, como sempre, obrigado pela companhia, pela sua audiência. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas nessa sexta-feira, o Cristiano Vilela e também a Dora Kramer. Começo por você, Vilela, já que é um assunto jurídico, a defesa, claro, está no papel que lhe cabe para fazer essa contestação. Agora, quais as chances de um momento como esse, em que o julgamento está para começar, aí há a interpelação da defesa, quais são as chances disso prosperar? E 43 anos, é isso mesmo? Pois é, de acordo com as possibilidades que foram oferecidas, apresentadas pela Procuradoria, a gente pode ter uma pena nesse volume tão significativo de anos. Agora, esse é justamente o momento para que as defesas possam eventualmente pontuar, destacar os elementos que já foram trazidos nos autos e, com isso, buscar convencer os juízes, no caso os ministros do Supremo Tribunal Federal, de que determinadas aplicações não devem ser feitas, no sentido de haver, caso haja uma condenação naturalmente, uma diminuição no período de condenação. Muitas vezes se coloca, e as defesas têm colocado isso, que determinados elementos não deveriam ser juntados, determinados tipos penais seriam excludentes entre si e que, uma vez somados, acabariam levando realmente a um aumento muito significativo da pena. Isso deverá ser sustentado e aí é a questão de argumentação e de convencimento. Tudo pode acontecer, pelo menos do ponto de vista técnico, nesse julgamento agora em setembro. Dora, quando se fala em prazo, em anos de prisão, se houver, obviamente, a condenação, até que ponto, nesse momento, o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro reage a tudo isso com mais tentativas de vitimizar o ex-presidente? De que forma que isso funciona politicamente? Bom, a gente está vendo, quer dizer, acaba que não funciona, né, de uma maneira objetiva, mas cabe a quem defende esse tipo de posição, que é a da injustiça, da perseguição política, fazer exatamente o que eles estão fazendo. E se voltam, quer dizer, fazer todo tipo de tentativa. Se volta, você vê que há uma ofensiva muito clara, exatamente em cima do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Não é à toa que ontem eles anunciaram, nós trouxemos aqui no jornal, que vão percorrer todas as embaixadas denunciando o ministro Alexandre de Moraes pela prática, realmente não sei do que, talvez abuso de autoridade, que é um gesto simbólico, mas é um gesto que tem o seu lugar na política. Daí a funcionar são outros 500, né? Porque com isso se busca, a vitimização também busca na política, se houver a condenação, algum tipo de reação, manifestação popular que constranja a justiça em caso
de condenação, mas eu acho que esse tipo de manifestação, que pode ser o esperado pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é difícil, porque a gente viu a pesquisa da Datafolha ontem mesmo dando que 53% das pessoas, portanto a maioria, não é uma maioria ampla, mas é uma maioria, acham que o ministro Alexandre de Moraes está agindo corretamente. 51% apoiam a condenação. Não é, como eu disse, uma maioria ampla. Também há uma boa quantidade de gente, 42% também, que não aprovariam a condenação do ex-presidente, mas não é suficiente. Você vê que há, no máximo, uma divisão com uma gradação a favor da condenação. Isso não é suficiente para sustentar a ideia Sim. de que haverá, no caso de condenação, uma grande manifestação, uma reação, uma revolta popular.